Bom dia, todo mundo do IG de Cabeceira. Como é que vai a vida? Já fico muito feliz, né, da gente estar aqui novamente para mais uma live, trazendo mais um assunto que nós julgamos pertinente, que nós julgamos importante e que a gente quer que chegue aí na sua casa. Hoje nós vamos conversar com a psicoterapeuta Gisele Miranda, que vai se apresentar um pouquinho mais detalhadamente daqui a alguns minutos. Eu já vou convidá-la para dividir tela comigo e aí a gente já cuida disso. E o que a gente quer é conversar um pouco sobre o ser integral. Gisele, já seja muito bem-vinda, deixa eu já chamá-la. Ela já está chegando. Cheguei! Chegou! Oi, Luz e Gi, paz. tudo bem? Luz e paz, bem-vinda. Gratidão, Flor, gratidão. É uma honra servir. E é uma honra para nós recebê-la aqui no EG de Cabeceira, viu? Bom Gratidão. dia, Simara, tá chegando aí. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando, mas a gente vai Sim. começando a introduzir o assunto, a gente vai começando a se familiarizar com tudo que vai ser conversado aqui hoje. Você é Ok, estou às ordens. psicoterapeuta e eu queria que você começasse explicando para a gente um pouquinho das terapias com as quais você trabalha, o que elas significam, quais são exatamente os campos que essas terapias impactam na vida das pessoas. Ok. Ahn, a forma existente hoje da saúde e da medicina como um todo, ela é extremamente eficaz quando é voltada para o corpo. No entanto, a área da psicologia, das ciências sociais e as áreas que estudam dentro das ciências os seres humanos vão dizer que nós somos mais do que um corpo. A Sim. psicologia vai trazer a psique, as ciências sociais vai trazer a interação, a sociologia também da pessoa com a sociedade. E aí a gente vem com o conhecimento holístico de que nós somos muito mais do que apenas uma psique. Nós somos um holos, nós somos um todo. E aí a gente vai ter vários autores que vai distribuir didaticamente o ser humano como se fossem vários corpos. Ah, A sim. gente tem hoje informações científicas tentando demonstrar a existência desses corpos, como Konstantin Korotkov, é um russo que vai pegar essa questão da energia do corpo formando não a aura, mas a energia fotônica. Quando a gente então começa a ter um parâmetro de que nós estamos num corpo sem o viés religioso, a gente passa a se indagar o que é que está além do corpo físico e que também precisa de tratamento. É aí que entra as terapias holísticas. Ah, No sim. meu caso, e aí é bem particular, eu juntei conhecimento de psicologia, com ciências sociais, com uma vasta formação das terapias holísticas, reiki, visualização, e aí para desenvolver esse trabalho, eu preciso da ajuda de pessoas. Hoje, quem trabalha comigo, eu tenho a honra de ser meu esposo, que é um terapeuta, acupunturista, e a gente olha para o ser humano, entendendo que indivíduo é esse que habita esse corpo e que manifesta a sua história nas dores físicas, nos traumas, nas histórias, nas crenças e como é que a gente vai cuidar desse todo, dentro do histórico de vida e dentro também do momento que a pessoa está vivendo. De uma Isso forma vê. bem corrida. Não, mas completamente didático, a gente entendeu sim. Então, de uma forma geral, percebeu-se que tratar apenas o corpo não era mais suficiente. É uma parte importantíssima, mas Sim, não podemos tratar o corpo como apenas um braço, apenas um órgão, mas aquele corpo faz parte de um indivíduo e reverbera a sua essência. Um sim. fígado não adoece apenas porque um desgaste celular ou maus hábitos alimentares. Imagine que tiveram emoções, afetos e sentimentos acoplado a pensamentos que reverberaram de uma forma emocional e energética, vamos falar aí de energia Hum, quântica, até chegar no adoecimento celular. Então a gente entendi. pode dizer de um degrauzinho que a gente pode descer olhando o corpo. E aí a gente vai falar, Mariana, de diversas nuances. Cada terapia holística é encaixada numa nuance. Então tem um lugar
para nutrologia, tem um lugar para homeopatia, tem um lugar para os óleos essenciais, tem um lugar para psique, para psicologia, com todas as psicoterapias e a psicanálise, e a gente tenta olhar com amor, com honra e com respeito para esse ser humano. E ainda, me perdoe, eu esqueci de comentar, tem tudo aquilo que vem com a família de origem mais a sociedade. Ou seja, Assim, nós somos muito complexos. muito complexos. Eu estou vendo a quantidade de coisa que pode, no final das contas, significar um adoecimento, por exemplo, de um órgão, né? Como Sim, isso vem de um processo longo, como isso vem de sim, muitas influências internas e externas, até que sim. aquele órgão se manifeste Então, adoecido. só para que eu possa ser mais claro. Então, quando vem um paciente, eu não posso olhar, ele tem transtorno de pânico, ele é um depressivo, ele é um compulsivo. Não, não, não. Uhum. Veja como nós somos lindamente complexos, né? Porque eu sou apaixonada por essa área, assim, então você me perdoa esses momentos assim de Não, mas eu acho eu amo. ótimo. Então a gente olha para um ser humano e a gente fala assim, quais histórias transgeracionais estão presentes nesse sintoma, ou nessa doença, ou nesse Uhum. modo equivocado de existir, de É, e, sentir. e isso é tão real que as terapias alternativas, né? Eu não sei se eu posso dizer assim de uma forma para acoplar, né? Todas essas terapias que você vem trazendo, mas as terapias alternativas elas começam a aparecer aí, inclusive em indicações de vários médicos, Sim, já em alguns trabalhos já em algumas autorizações do governo, então que já sim. começam a autorizar que algumas terapias dessas sejam inseridas em tratamentos pelo SUS. Então a Sim, gente vê que estão parando de lutar contra o ser integral, né? eu posso Começa uma dizer, cultura de ampliar o tratamento. nós estamos no início do engatinhamento para Sim, uma aceitação. Fora do sim. Brasil, a gente já tem, de forma mais larga, de forma mais ampla, essa aceitação, ao mesmo tempo que nós temos brigas maiores do que nós estamos vendo no Brasil, mas Uhum, é alternativo não no sentido de ou, é sim, um alternativo no sentido de que a medicina tem o seu lugar com tudo que ela promove, então eu vou falar, é mais complementar e integrativo. uhum, Porque eu vou te dar um exemplo assim simples e para quem possa nos ouvir agora ou depois. Não é possível, num platô 2 ou 3 de depressão e ansiedade, que uma pessoa não seja tratada com medicamentos. Você uhum. precisa, não é que a pessoa precisa daquela medicação para que ela tenha um alívio dos sintomas de forma imediata, até para que ela possa olhar para a estrutura familiar, para a própria vida, para os seus traumas e consiga ir elaborando, ressignificando tudo o que significa na vida dela. Sim. Então, tudo que essa é a minha opinião, assim, de 16 anos de prática clínica. Tudo que é de terapias alternativas, eu vou chamar aí mais complementares integrativas, tudo que é Integrativas. da área da psicologia, da psicanálise e de todas as psicoterapias, vem para integrar nesse serviço amplo de saúde integral. Entendi. E aí eu só vou ser assim um pouco chata, porque como todo o mercado de trabalho, nós temos terríveis profissionais nessa área. É. Pessoas que fazem um cursinho de um finalzinho de semana e E se acham que podem aventuram. sair, se aventuram. Uhum. Exatamente. Como não existem leis no Brasil que regulamentam isso de uma forma mais firme, um olhar direcionado para esse cuidado, ainda estamos num mercado muito solto. E é aí que Uhum. o paciente precisa ter um olhar crítico, porque ele está falando da própria história, da própria saúde, de si Claro. mesmo, né? Ele está falando dele, dele saudável, né? Da busca dele por Isso, ser um ser saudável. Isso é muito sério. Gi, isso. você trouxe para a gente aí um monte de informações interessantes que eu gostaria de dar uma destrinchada, assim. À vontade. Você falou sobre depressão e falou sobre ansiedade. E eu não tenho como não abrir um espaço para a gente tratar disso com um pouquinho mais de cuidado. Sobretudo neste momento que a gente vive, que é um momento de pressão, é um momento de crise. Inclusive, Sim. é, esse momento deu até o título, né, da nossa conversa, sobre como Uhum. fazer as melhores escolhas, como fazer escolhas quando você está extraído daquilo que você considerava como uma zona de conforto. Não só E, zona de conforto, mas aquilo aham, que te respaldava como ser humano. sim, Porque não era mudou só o zona de parâmetro, conforto.
Mudou o Exatamente. parâmetro como um todo, né? E, na verdade, além desse respaldo como ser humano, essa segurança, né, mesmo de você, aliás, desse respaldo como ser humano, vem essa segurança de você achar que estava tudo bem. Então, você estava agindo no automático. Você achava que estava tudo bem, estava no automático, e aquilo ia te dando uma certa, aí sim, um certo conforto. E Mas, ainda enfim, preciso dizer de um terceiro grupo de seres ah, humanos que sabia que não estava tudo bem, não estava no automático, mas não sabia como parar. como fazer? Então tinha que continuar porque não tinha Excelente, alternativa para poder parar. E excelente. aí, o que que aconteceu? Não só a rotina nos respaldava numa falsa segurança, Sim, mas um mundo que já existia como era há muito tempo. Nós sabíamos como tudo funcionava. uhum, E aí veio um caos, né? O tema ficou maravilhoso, escolhas em tempo de crise, porque o primeiro eu preciso chamar a atenção. Cada um de nós precisa perceber que mesmo no caos, mesmo na crise, tem a capacidade humana de escolher. E uhum, aí vamos dar uma pincelada que nós voltamos para as nossas casas, a maioria de nós com as famílias destruídas. Relação de marido e mulher, relação de filhos com os nossos filho, pais, relação aí de nós com nós mesmos. Nós não nos identificamos que dona de casa sou eu, que dono de casa sou eu, que marido sou eu, que esposa sou eu. E nós agora estamos tendo, nessa pandemia, uma situação de olharmos para um ser humano e de pensarmos assim: peraí, mas o que foi que eu fiz até agora e como é que eu vou consertar isso de tão negativo que foi criado com as minhas ações, com a intenção boa? Porque estava claro. todo mundo trabalhando muito para pagar a conta, para a vida progredir. Sim. Então, aí já faz um certo tempo que a gente começa a notar na sociedade uma fala mais permanente das doenças psicossomáticas, da depressão e da ansiedade. Já faz um certo tempo que esse assunto começou a permear aí tudo que a gente lia, e isso tem algo de muito positivo, porque a gente começa a perceber a importância de lidar com isso, de entender isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a depressão, se é possível conceituá-la, e o Uhum. que é a ansiedade, essa que se caracteriza aí como algo adoecido no meu comportamento psicossocial. Tá. Primeiro a gente precisa considerar que nós da área da saúde já estávamos olhando para o quadro humano de adoecimento e nos indagávamos assim: como isso vai terminar? Uhum. Não era possível que continuássemos como estávamos por muito Meio mais assim tempo. também, né? Como é que a gente deixou chegar aqui? E agora? Para Não, onde que isso não, vai? não porque a gente sabe o que Ah, provocou. A gente da área da é. saúde olha e pensa assim: esse adoecimento é devido à falta de políticas públicas, a ingresso a uma educação de qualidade, mas principalmente a uma falta de religiosidade, um sentimento de ligação com Deus, não é religião. Muitas Uhum. pessoas usam a religião para desenvolver a religiosidade. Sim. Todo esse adoecimento, ele é fruto de um materialismo devorante, que devora a alma da pessoa, porque são valores que foram incutidos em nós desde a infância como os corretos e necessários. Uhum. Nós estávamos vivendo como robozinhos numa produção intensa de conhecimento, de produtos para consumo. Então, na área da saúde, Mariana, a gente já olhava falando assim: ok, cada vez que a gente estuda um sociólogo, um antropólogo, um psicólogo, a gente entende as raízes, mas quando é que isso vai parar de frutificar? O coronavírus, de alguma forma, veio para dar uma balançada nisso tudo. E a gente Uhum. ainda precisa dizer que é possível que o índice de ansiedade e depressão esteja aumentando na pandemia. Porque você imagine que antes as pessoas tinham a quem recorrer e não tinham medo da morte batendo na porta a qualquer momento. Nossa, impressionante. Então, nós estamos vivendo um tempo em que transtornos como a depressão, Aflitivo, aflitivo, angustiante, angustiante. e uma sensação de o que é que vai acontecer depois e será que eu vou estar vivo? Quando a gente fala em escolhas em tempos de crise, veja o paradoxo que estamos vivendo. Eu preciso aceitar que eu sou um ser humano capaz de decidir mesmo na crise, mas eu tenho a possibilidade de morrer ou de perder alguém querido a qualquer momento. Então, nós estamos num limiar, numa fronteira em que a gente precisa fazer uma decisão.
Eu vou olhar para o Covid ou eu vou olhar para uma convida? É uma escolha. E Sim. enquanto eu estiver em vida, o que é que eu preciso fazer? Freud, na sua teoria, nos ensina que a função da pulsão de vida é nos levar da forma mais prazerosa e lenta até o momento da morte. Hum. E nós não sabemos o momento. O Covid vem nos traz uma iminência de mortes coletivas e eu olho e falo, ok, está lá do outro lado. E agora está começando a chegar pertinho. Quem mora no interior como eu, está vendo que os casos estão chegando devagarinho, mas estão chegando para ficar. Então, nós Uhum. nunca tivemos, de uma forma tão ostensiva como humanidade, nos últimos tempos, as nossas gerações, momentos em que a gente possa pensar, ok, tem uma vida em mim com uma força imensa, mas a morte também nunca esteve tão próxima, ok? É Na questão impressionante. de, na questão de depressão e ansiedade, se você desejar, eu posso até trazer isso numa outra live de forma mais detida. É um assunto Claro. muito longo. A ansiedade e depressão, a gente vai falar que são transtornos seríssimos em que a pessoa perde a conexão com o centro de vida próprio. Ela não sabe que caminho seguir. Ela se vê refém dos próprios pensamentos e dos próprios sentimentos. Nós vamos ter platô dos desenvolvimentos da doença. Aqui eu não falo ansiedade como uma força motriz de você resolver a sua vida. Então, por exemplo, 5 minutos antes de entrarmos ao vivo, eu estava ansiosa, uma ansiedade natural. Vou Uhum. fazer algo, mas que se encerra ao movimento também ser encerrado. Quando a gente fala de um transtorno, a pessoa está sempre ansiosa, como se algo importante fosse acontecer, e ela O fazia tempo N todo. coisas importantes ao longo do dia, mas essa ansiedade nunca diminui. O ansioso, ele vive o tempo fracionado dentro de si e ele precisa estar sempre acordado e desperto para algo inevitável, que nunca Uhum. chega. E aí a gente vai ver, são muitos sintomas físicos, não vale nem a pena eu citar aqui para não perder nenhum, ok? Uhum. Mas depois, se você quiser, posso colocar listinha. A Sim. depressão já é um transtorno em que o sentido da vida se esvai. Muita gente vai falar da depressão como uma tristeza profunda. Bert Helling fala que a depressão é um vazio, falta. E é um vazio que você nunca preenche. E a depressão, ela tem platôs, nenhum dos dois transtornos começa de uma vez, eles começam paulatinamente e eles vão ocupando toda a alma. Na depressão, a pessoa para de ter sonhos, de querer estar próxima, de querer se doar para a vida. Entendi. Ela acredita que se ela morresse seria um alívio para ela e para os outros. Já na ansiedade, a pessoa nunca conquista o que quer. Todos os Uhum. dois tratamentos em platô 2 e 3 precisam de medicamento, as terapias ajudam muito, a psicoterapia é fundamental nesses transtornos junto com a psiquiatria, mas a gente ainda precisa dizer que a gente precisa do apoio familiar e do apoio da religião que a pessoa escolhe. Sem esses pilares, não é possível que uma pessoa realmente supere, controle, dê conta de conviver com esses transtornos. E Ok? quando é, Gi, ótimo, e quando é que a gente percebe? Você tem alguma orientação para que a gente possa avaliar as pessoas, olhar com mais cuidado e perceber que alguém nosso precisa de ajuda, que a gente precisa de ajuda? Existem alguns, eu sei que você falou que os sinais são muitos, a gente não pode correr o risco de esquecê-los, mas mais para uma questão de observação. Existe algum sinalzinho amarelo que eu devo observar com mais cuidado, para que eu não deixe essa pessoa sem ajuda, porque às vezes ela não tem condição de pedir, né? No estágio inicial, você precisa se conhecer o suficiente, você precisa se indagar assim. Hoje tem um clichê, né? Ah, hoje eu tô meio deprê. Não, você não está deprê, você está triste. Existe um Uhum. Você motivo não está real para bem. você? Você não está bem, você está triste. Assume que é Aham. tristeza, nomeie seus sentimentos, né? A pessoa precisa se indagar. Como eu sou? Qual é a minha personalidade? Tem mudado muito de um tempo para cá? Eu estou triste em função de algo, eu estou angustiada por algo que eu sei que eu preciso resolver, ou estou com um sentimento de que eu não presto, eu não sirvo, eu não deveria estar aqui, uma vontade que aumenta ou inibe apetite, uma libido sexual que diminui, uma falta de gosto, de sabor e de saber pela vida. Isso é principalmente depressão.
A ansiedade é quando você não consegue dormir, não consegue relaxar. É aquela síndrome assim, um domingão você está em casa fazendo alguma coisa que você gosta e de repente você se pergunta, mas eu não deveria estar trabalhando? Tem alguma coisa errada, eu não deveria estar aqui à toa. Ou à Uhum. toa, o lazer não é considerado pelo ansioso. Sendo produtivo, né? Não, é como se fosse um pecado, é como se fosse uma Uhum. proibição. O ansioso é a pessoa se indagar se ela está sempre a 220 por hora, sem momento para parar. Isso é cada um pensando em si de uma forma assim muito grotesca. Você me perdoe Uhum. pela correria do Não, tempo. claro, a gente tem só Agora, uma horinha. agora quando eu olho para alguém, ok? Essa pessoa com quem eu estou convivendo, ela está triste por alguma razão? Eu a conheço, ela responde, ela tem cor na face, ela tem brilho no olhar, ela quer Uhum. resolver o problema ou ela está apática, eu falo assim, como um pedacinho de carne no cantinho. Parece que a vida se vai, o ânimo, a Uhum. alma, ela fica escondida. E aí vale a questão. Nem sempre depressão e ansiedade são transtornos somente endógenos. Eu já peguei inúmeros casos de depressão e ansiedade em função de ambiente de trabalho ou de desestrutura familiar, mesmo os ricos, há famílias desestruturadas entre os Ah, ricos, sim. porque desestrutura não quer dizer dinheiro, mas eu Uhum. ainda trago a questão desses transtornos terem a possibilidade de serem uma reverberação de um problema transgeracional dos meus antepassados. Então, é tudo muito amplo. Conectado, É amplo e tudo muito. conectado. Isso, exatamente. Então eu olho para aquela pessoa e digo, ela está normal e eu posso ajudar essa pessoa no diálogo. Você está bem? O que é que está acontecendo? Você quer ajuda? Pessoa muito amuada, muito quietinha, ou muito no piloto automático, fazendo tudo, sem um sorriso, sem um assovio, sem uma música, acende. Isso Uhum. pode ser Entendi, depressão, entendi. ok? E de repente o universo nos convidou aí, melhor dizendo, nos obrigou a estarmos verdadeiramente com os nossos, né? Para Sim, observarmos os nossos. É sim, interessante como esse movimento, ele não foi um movimento que nós esperávamos, ele foi um movimento que nos surpreendeu de alguma maneira a todos nós, mas sim. ele nos forçou a olhar o outro. Porque quantos de nós estávamos dentro de casa sem notar que uma mãe não está se sentindo bem, sem notar que um irmão não está se sentindo bem, e a gente não tinha tempo e nem motivação para poder observar isso. E os Aí nossos eu, podem estar precisando de ajuda, né? Você está me dizendo de uma escolha. Você está me dizendo de Sim, alguém que escolhe olhar para os seus. O sim. isolamento social, ele nos traz um sentimento de que se afastar dos amigos não é bom, não ter o direito de sair, porque a doença nos impõe ficarmos em casa. Se nós Uhum. saímos, a gente tem a sensação de que estamos fazendo algo errado. Então, esse sentimento de impotência diante desse inimigo que é invisível, ele nos traz realmente a oportunidade de percebermos quem somos. Uhum. Porque dentro de casa, com os nossos, a gente precisa começar a pensar assim: qual é o meu lugar, qual é o meu papel, eu vou escolher fazer o que O quê? diante disso. É. Então, quando a gente sente que há escolhas no caos, a gente precisa avaliar assim: quais são as mudanças que eu vou precisar ter para que nessa pandemia, quando ela terminar, porque ela vai terminar, quando a vida voltar, aspas, ao normal, porque nunca será como antes, que Sim. ser humano eu serei. E aí, Mariana, a gente vê o seguinte: a gente vê a preguiça que impera, a gente vê muitas vezes uma apatia social que impera. E é isso, vou trazer assim, exemplos simples. É aquela Uhum. dona de casa que sempre deu conta de tudo, mas agora para ela é impossível porque ela está com filhos dentro de casa. Será que agora ela vai abrir mão do lugar de poder para incluir os filhos na tarefa? Será que ela vai parar e conversar com o marido para dizer eu preciso da sua ajuda? Será que esse É. filho vai dar conta de olhar para esses pais e perceber que nunca teve muito tempo em horas? Porque o tempo é algo que ninguém tinha em excesso e agora nós estamos tendo. De um Uhum. jeito ou de outro, agora nós temos tempo. Eu estava refletindo essa semana, né? Quantos de nós saíamos para os churrascos de final de semana, não para estarmos com os nossos familiares, mas para sairmos?
Para Sai de não casa, estarmos em casa. para não estarmos em casa. Uhum. E aí a gente vê uma tendência do aumento de consumo de álcool, de consumo de cocaína, das drogas em geral, mas das fugas. Netflix da vida, que é excelente dentro de um parâmetro de ser colocado num lazer. Mas Uhum. quantas vezes os nossos jovens estão nas Os fugas nossos excessos, desenfreadas? né? Os excessos se Tudo. apresentavam como fuga. Sim, e agora, Inclusive, fuga de mim mesmo, né? Assim, eu não quero estar comigo, eu não quero ter os meus pensamentos, eu não quero dar vazão aos meus sentimentos. Então, deixa eu criar estratégias aqui que vão me tirar de mim. não é, e é um criar com muita facilidade. Porque a Sim, sociedade que tende agora a ter uma mudança lenta, eu não acho que a mudança vai ser muito rápida, porque estamos falando de bilhões de pessoas, mas essa mudança vai nos trazer uma percepção maior apenas para quem queira. Porque tem uhum, gente que vai continuar no processo de negação. Vai morrer quem tem que morrer mesmo, eu não preciso melhorar, daqui a pouquinho a vida voltará ao normal. sim. Essa Ou seja, pandemia é uma escolha. é uma escolha, porque tem gente que vai optar por finalmente fazer um curso, finalmente cuidar daquela gaveta que não está bem arrumada, finalmente começar a prática de atividade física em casa, finalmente mudar hábitos alimentares, finalmente, eu vou resumir. Qual é o convite maior de escolha que essa pandemia nos trouxe, essa crise? A de verificarmos que nós somos indivíduos capazes com uma necessidade real de evolução espiritual. E É a isso é maior independente de notícia. religião. Isso Sim, é independente ah, da sua classe, da sua cor, das suas opções de amar. Isso é o que traz para todo mundo. É um convite universal, né? Terreno mesmo, de e agora? Qual possibilidade você vai olhar e vai cuidar? Qual que é o isso aspecto é, da sua vida? isso é dependente, talvez, apenas de você como indivíduo, né? De você na Sim, sua individualidade, de como você vai lidar com isso. sim. Gisele, você acha que a gente pode dizer que tudo isso é uma transição planetária? Sim, mas não no sentido de que em 2030 já estaremos em transição, já transitados, digamos assim. Entendi. Eu acho que é uma mudança planetária para muitos e para outros tantos, não. Mudança Sim. planetária no sentido assim, eu costumo dizer que eu acredito que nós chegaremos ao final de uma pandemia sem uma família que não tenha experimentado a dor da perda. Eu acho que nós vamos chegar no ponto de falar, olha, morreu tal pessoa muito próxima, muito querida. E o quanto essa dor nos iguala, nos humaniza. O quanto nós agora podemos olhar uns nos olhos dos outros e percebermos estamos irmanados porque todos somos frágeis da mesma forma. E Uhum. é dessa fragilidade que a gente vai poder tirar uma força. E a gente precisa avaliar que dentro do lar ou dentro da solidão, porque tem muita gente que não está convivendo com família, está numa solidão profunda, sozinho, sem contato social. Então é dentro do lar e dentro do indivíduo onde são Uhum. forjadas as maiores características de solução dos grandes problemas. Então eu acredito numa transição individual, Entendi. depois familiar, depois a gente vai chegar na sociedade. Acho que é É um grande legal, passo. legal você colocar dessa forma, porque às vezes a gente tem a impressão de que a transição planetária, a transição se dá de uma hora para outra, né? A gente vai Não. sair, cada religião trata disso de uma forma, por isso eu não vou trazer nomes aqui, mas que a gente vai sair de um quadro planetário e se encaixar numa outra conceituação planetária. Então é interessante pensar que isso se dá individualmente, que isso se dá no nosso crescimento moral e nas escolhas que nós vamos fazendo para que esse crescimento se dê. Ah, quando a gente vai trazer o tema de uma transição, a gente não pode esquecer um elemento muito importante. Sim, Quem vai construir a transição? É quem está no processo. Eu, você, quem está nos ouvindo, vendo agora ou depois, todo mundo que está sofrendo, de forma direta ou indireta. É aquele cientista que pode ser ateu, mas ele está enlouquecido atrás da vacina. Olha o papel dele na transição.
É Uhum. aquela pessoa religiosa que está cuidando de tantos que as famílias não podem acolher. Veja o papel Uhum. dessa pessoa na transição. Mas é aquele chefe de família que precisa sair, não pode ficar em casa para sustentar os seus. Veja o papel dele da firmeza na transição. Uhum. Todos nós contribuiremos de forma direta ou indireta para uma transição planetária. Sim. Isso não temos escolha. Ninguém Somos está parte do aqui. processo. Somos parte, queiramos ou não, somos humanos, queiramos ou não. Só que quando a gente tem essa consciência, é uma consciência individual e coletiva, e aqui, de novo, eu peço desculpas, particularmente eu tenho a minha religião, amo a minha doutrina, mas não é isso que está em voga. Quando eu tenho a concepção, quando eu tenho a aceitação de que eu sou artífice da escolha, eu contribuo de forma ativa. Portanto, eu passo a ter uma força maior do que a força original. É, são E bilhões de é, protagonistas. sim, e aí é assim, vou te dar um exemplo super simples. A professora do meu filho, outro dia passou para eles lerem Monteiro Lobato. Nossa, eu amei, mandei mensagem elogiando, agradecendo. Não sei a religião dela, mas eu sei que ela trouxe literatura de bom grado para o meu Uhum. filho. Não Uhum. são livrinhos que encontramos aí que vendem aos bilhões, mas que não ensinam nenhum valor. E aí, algo importante. O que nos coloca hoje em dia em xeque como humanidade, se vamos ser exterminados ou não, se vai ter uma guerra ou não, se vamos transitar para um mundo melhor ou não, é exatamente essa escolha dos nossos valores morais. Uhum. Valores espirituais, não ligados novamente à religião, mas eu sou espírito, eu sou um ser, eu sou um holístico, eu sou um holos, eu sou um todo. Como é que eu contribuo com o meu talento, no meu lugar, com as pessoas que me cercam, para esse mundo que pode ser melhor? E aí Sim. vou largar a religião de lado, ok? Pense agora como um ateu. Tem filhos? Não quer deixar o mundo melhor para os seus? Não quer deixar a sua obra, o seu legado. E então, qual é a sua escolha? Qual E vai não ser o seu gostaria, legado? né, de experimentar um mundo melhor também? Nem só É, como legado, mas será que você não gostaria de se proporcionar um mundo melhor? sim, sim. É, Gi, Ah, eu tive uma perguntinha aqui, desculpa te interromper, senão a gente vai indo mais aham. distante. A Márcia manda abraço, e pergunta, parece que de uma fala sua sobre a gravidade, da gravidade tirarmos a nossa força. Da nossa fragilidade é que a gente tira a nossa força. Ah, da É da fragilidade, Márcia. fragilidade. Quando a gente Sim, reconhece a fragilidade no sistema familiar como pessoa, dali, quando a gente acolhe e olha para essa fragilidade, fala: você é minha, o que você sim. tem para me ensinar, digamos assim, e aí vão vários nomes, a centelha divina ou a psique, né, na sua forma mais profunda, encontra soluções para aquilo que insolucionável estava até então. Uhum. Pessoal, para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Gisele Miranda, psicoterapeuta, especialista em várias terapias integrativas, e o nosso tema é escolhas em tempos de pandemia, em tempos de crise. Então, nós estamos falando aqui desse ser integral que está inserido dessa vez numa situação de pressão muito grande e atípica, né? Uma pressão que a gente não conhecia, que tem nos tirado aí tudo que nos sustentava como ser humano, que a gente conhecia que nos sustentava como seres humanos, e que a gente está precisando reavaliar para então encontrar essa nossa evolução, esse nosso desenvolvimento moral, esse nosso equilíbrio é, emocional, e o tanto que isso impacta no nosso físico, né? Não tem como tirar nenhum elemento aqui de circulação. Tudo está amplamente conectado. E a Gisele, mais uma vez, muito bem-vinda. Gi, Gratidão. então, fiz um resuminho aqui, espero que eu não tenha cometido nenhum erro. Se sim, por favor, já revise. Mas nós falamos então desse momento de transição, que é um momento que se dá ao longo, de não sabemos quanto tempo, porque esse tempo que nós entendemos, né, ele é só um marco para nós, mas ele não necessariamente determina as ações do universo. Na verdade, também a gente tem dito concluído aqui, que essas transições elas são muito particulares, né? Elas São. são muito pessoais. E começamos a nossa conversa falando de terapias que podem nos auxiliar na busca pelo equilíbrio, na busca do nosso desenvolvimento. E você trouxe também as questões da espiritualidade,
da religiosidade como sendo um pilar importante para que nós tenhamos uma saúde emocional melhor. E aí eu queria trazer outras questões e queria saber se elas impactam, queria que você me ajudasse a avaliá-las. Você deixa eu só trazer em tópicos, assim, porque Por eu tenho favor. uma preocupação das palestras e atendendo meus pacientes, que é, Claro. vamos trazer então, didaticamente, porque eu acho que isso a gente leva para o dia a dia, ok? Por favor. Então, numa questão de escolhas, primeiro, eu acho que este momento requer de nós, assim, uma consciência clara de como eu entrei na pandemia. Se a gente não fizer esse exercício, nós não vamos seguir adiante. Como é que eu cheguei até aqui? Eu cheguei ansiosa, eu cheguei estressada, eu cheguei vazia, frustrada, eu cheguei alegre, eu cheguei satisfeita profissionalmente, familiarmente, né, amorosamente, como é que eu cheguei? Então todo mundo, porque diante do susto, todo mundo entrou numa rotina nova ou num caos até colocar isso na rotina, que é um dos parâmetros que a gente tem de saúde mental. Rotina é algo necessário. Então, como é que eu cheguei? Essa é a primeira questão. Agora estou neste processo. E aí vão algumas dicas. Primeiro, você precisa criar um repertório emocional para dar conta disso. Repertório, pense lá no seu Spotify, na sua playlist, o que você gosta. Então, quais são as escolhas de pensamentos e as escolhas de sentimentos que eu escolho ter durante a pandemia? E quais são as ações que eu vou precisar ter? O que eu estou consumindo. Quais são as ações que eu vou precisar ter para manter esse pensar e esse sentir? Então, um exemplo simples. Tem gente que está passando o dia ouvindo notícias. Vai terminar paranoico depois disso. Okay? Não adianta. Então, 1, 2, 3 vezes no máximo. Acompanhe dentro do que você suporta. Gisele, como é que eu vou saber? Quando o seu coração se fecha, quando você começa a achar que nada vai ter solução, você já extrapolou o seu limite. Então, que repertório você precisa ter e como você consegue esse repertório? Tem gente que é fazendo yoga, tem gente que é dançando, tem gente que é cozinhando, aí cuidado com a compulsão, mas tem gente que cozinha, tem um tempão que eu não cozinho, agora eu tô cozinhando para a família. Como é que você se sente gente? O que você faz e que você olha no final e fala assim, puta merda, sabe? Pode falar alto, mas putz, essa sou eu, esse sou eu. Gostei disso. Quantas pessoas estão precisando pintar a casa? De pegar a espátula junto com a família, vão trazer para o real, é um jardim que está precisando ser refeito, uma massinha de cimento, um projeto, aquele projeto que está largado na gaveta, dentro da sua casa, dentro do seu serviço, agora você tem tempo. Então, nesse repertório, é música, é dança, são os livros que você comprou e não conseguiu ler, é descobrir artistas novos, saia do mesmo. Saia daquilo que você não precisa pensar, que já vem pronto como músicas e que te incentiva apenas a ser instintivo, apenas a reagir. Reflita. A segunda questão, tenha engajamento. O que é engajamento? Eu faço parte de. Eu faço parte de quê? De uma cultura, de uma colônia, de uma família, de pensamentos, de autores, de amigos. E engajamento quer dizer levar até o outro mundo melhor. Mas não tem nada que eu possa me engajar agora. Então o que você pode fazer para se preparar para se engajar daqui a um tempo? Veja que essa conversa, Mariana, nos coloca no lugar do adulto. É sair do lugar da criança infantil para ir para o lugar do adulto. Da relação daquele que aguarda, né? Daquele que acha que sempre um milagre vai bater na porta dele. Então, de repente, ele começa a ver que ele precisa agir. E quem aguarda é o adulto, a criança nunca aguarda. Tá pronto, mãe? Tá pronto? Pai, já chegou? Pai, já chegou? Isso é criança. O adulto emocional, ele aguarda. Mas enquanto ele o que eu quero dizer, eu entendo, até uma outra abordagem. Na verdade, o que eu tinha pensado inicialmente era, você trouxe aí uma leitura para que a pessoa protagonize a própria vida. Eu até entendo esse aguardar aí com uma maturidade. Mas o que eu quero dizer é do outro aguardar, é daquele outro que foi culturalmente preparado para imaginar que alguém vai fazer por ele. Quando eu falo aguardar... Um Deus vai premiá-lo com um milagre, que tudo vai acontecer apesar dele. Quando eu digo é assim, temos que aguardar a pandemia passar, mas enquanto eu aguardo, é uma espera ativa. Ativa. É ativa. O que eu faço? Como é que eu vou melhorar o meu corpo, a minha mente, a minha vida, a minha casa, o meu trabalho? Gente, tem ações lindas. O tanto de curso gratuito que está na internet, nunca vi tanta coisa.
As Muita pessoas coisa estão acontecendo. disponibilizando o que tem. Nunca houve tanta doação coletiva de Sim. conhecimentos de material cultural. Aí preciso dizer ainda, novo significado para o seu lar é uma escolha em tempo de crise. Família para você é o quê? Viver para você é o quê? Significado é aquilo que dá sentido, dá trabalho construir, mas as respostas são lindas. E aí eu vou entrar numa questão que as pessoas normalmente detestam. Aprenda a dialogar. E aí, vale a dica. No Spotify eu gravei uns 4 podcasts bem rapidinhos. Eu estou iniciando nessa questão das redes sociais, mas eu falei muito sobre diálogo. Quem sentir no coração o desejo, vale a pena. Gisele Miranda, autoconhecimento ou autodesenvolvimento. Tá lá, minha fotinha e tal. O que é dialogar? Dialogar é dizer o que eu sinto, dizer das minhas expectativas, não cobrar do outro, ouvir, deixar chegar no meu coração, elaborar, ver o que nasce e devolver. Às vezes é um diálogo que começa na segunda e vai terminar só no sábado de forma homeopática, para não virar briga. Nós brigamos, nós discutimos, nós impomos. Pesquisem comunicação não violenta, é um ótimo parâmetro, vai ajudar demais. Sim. Inclua as crianças. As nossas crianças estão excluídas dos nossos sistemas. Inclua na questão de dizer, estamos passando por isso, é difícil, mas não dê todas as informações que os adultos precisam ter. É um vírus que chegou, que está acontecendo, que vai nos dar dor de cabeça, mas também veja a oportunidade que estamos tendo com isso. E aí, traga o seu conhecimento, traga a sua vida e exemplifique, conte suas histórias para seus filhos. Tenha momentos do nada. Momentos que não tem televisão, não tem tablet, não tem Kindle, não tem celular. O que a gente tem? Nós temos um ao outro. E agora? Exatamente. E agora? E esse é o momento em que a vida começa. Eu tenho você, e agora? Você me tem, e agora? Nossa, até aqueceu meu coração agora. Então, são esses pontos que eu queria trazer que eu acho que poderiam ajudar. Não, excelente. E esses roteiros são bons para a gente, porque eles nos ajudam a nortear a nossa autorreflexão, né? O nosso raciocínio, eles têm um norte. Muito bom. E aí eu queria falar a gente falou sobre escolhas, e eu queria falar sobre o dia a dia prático. O que eu como, o que eu decido comer, impacta na minha vida? Nossa, Flor, agora você me fez uma pergunta assim que eu vou ganhar inimigos. Deixa eu te contar. Cientificamente já é comprovado que o consumo de carne vermelha provoca cânceres e o aumento da possibilidade de inúmeras doenças. Energeticamente nós sabemos que só é possível termos cadáveres às nossas mesas porque animais foram maltratados e judiados para nos alimentarmos. Então você já começa a ir para uma questão que cientificamente já é comprovada e que exige de nós uma mudança transgeracional enorme. Mas eu não consigo deixar de comer carne. Ok, no seu tempo, então diminua. No seu tempo, isso. Faça seu plano, seu projeto. Até porque o que você fala é excelente, porque a gente já leu, né? A gente sabe de notícias que dizem o seguinte: se você ainda não consegue fazer algo, é porque você ainda tem necessidade de algo, vá no seu tempo para que você supra vagarosamente essa pendência, né? Para que você resolva isso vagarosamente. E aí eu preciso falar algo importantíssimo. Sim. Se você tem como uma premissa do seu espírito fazer uma mudança alimentar que inclua deixar carne, deixar leite, deixar farinha de trigo, deixar refrigerantes, eu vou te falar, procure suplementação nutricional. Não adianta loucamente, não, parei de comer carne. Não é assim. Tem que dosar vitamina D, tem que dosar vitamina B, tem que fazer uso de ferro, tem que fazer um compêndio de substâncias, e você continua comendo carne, aquele tantão, e começa fazendo a suplementação. O seu corpo vai te falar assim, precisa desse tanto, mas não, porque ele já vai ter o aporte nutricional. Não é apenas ter uma vontade imatura, infantil e parar de comer. Procure ajuda. A internet está cheia de ajuda. Você consegue ajuda buscando profissionais, pagando pela sessão. Todo mundo dá seu jeito, Mariana. Quando a pessoa quer, a pessoa, mesmo gratuitamente, ela encontra ajuda. A imperiosa força da vontade. Exatamente. Então, questão alimentar. Nós estamos viciados em açúcar. Tem uma pesquisa interessantíssima com ratos que mostra que açúcar vicia 3 vezes mais do que heroína.
Uhum. Se você pensar que o açúcar e o álcool vêm do mesmo lugar, claro que vai viciar. É. Açúcar é maravilhoso, mas espera aí, tudo nosso é açúcar com sorvete, açúcar com café, açúcar com suco. Quando você que está me ouvindo parar de usar carne, parar de usar açúcar, cientificamente a gente já sabe que essa parte do cérebro, o lobo frontal, se desenvolve. Há uma Hum, clareza de ideias impressionante, uma ativação de neurônios que até então estavam com menos conexões neuronais ativadas. Então a gente fala, interessante. o que eu vou comer? Peraí, você precisa fazer uma transição, não é transição planetária? Vamos trazer para transição alimentar. Uhum, Pesquise, investigue e faça seu plano. Vou uhum. diminuir pouquinho a pouquinho, vou fazer sozinho, eu vou fazer em família, entende? E aí É. não só nessa questão, o refrigerante é o mais óbvio, mas eu não dou conta, deixa de souvenir do final de semana. Eu sempre comento isso com os meus pacientes. Se você não dá conta de abrir mão de um alimento, de algo que lhe é extremamente prazeroso, fique de segunda a sexta sem, no sábado e domingo se dê de presente. E as pessoas percebem que o corpo passa a recusar muitas vezes. Mas aquele pouquinho que você fala assim, nunca foi tão gostoso. E o Uhum. seu cérebro vai fazendo essa mudança paulatina, Não, muito ok? interessante. Ok. Não? Dormir faz diferença na minha vida? Nossa, amor, eu tenho insônia e eu sei o tanto que dormir faz bem. Eu tenho um filho de um É, ano e meio. É, vamos falar e vamos A, chorar mi, aqui. a minha filha tem 16 e o meu filho tem 10, então eles dormem, Aham. mas eu já passei por essa fase que você Sim, sim, está claro. passando. Claro. Escuta, nenhuma memória de curto prazo se torna memória de longo prazo sem sono. Uhum. Você não consegue jamais desenvolver a sua inteligência de reter informações, de emagrecer, de estabilizar o seu sistema límbico se você não tem horas de sono. E aí a gente fala de quantidade e de qualidade. Sabe aquela luzinha vermelha de LED? Aquilo ali faz com que o seu cérebro entenda que está de dia. Você não produz Fica substâncias em necessárias alerta. para o seu bem-estar. É dia para o cérebro. Mas eu Uhum. estou de olho fechado. Mas aquela luzinha penetra. A luz que nós suportamos chama-se luz das estrelas e luz da lua. Nada Uhum. além disso. O que é sono? É você conseguir deitar, acordar dizendo assim: nossa, desmontei essa noite, não me lembro de nada. Ou sonhei pra caramba. Isso é sono. E aí valem as dicas da naturopatia. Você não precisa começar já num remédio. Mas cadê o chá da sua horta ou da horta da vizinha, ou que compra no supermercado, de camomila, de melissa, de erva cidreira, né, de Se hortelã, observe, de né, Gi? menta? Se E tome, observe, faça experiências. veja, exatamente, veja o que você está tentando, que está funcionando, que trouxe um resultado positivo, que te acalmou. O que a noite pode te acalmar? Se é um chá, se é uma leitura, se é um banho, enfim. A gente parou de Se é se uma prece, observar, se é sim, uma prece. se é uma prece. E aí, para os casais, né? Se quem está do lado ronca, se não precisa de um CPAP, se não precisa sair do quarto em algumas noites para ter noite de sono, se não Uhum. é o travesseiro, se não é o colchão. Mas pesquisas também demonstram que quando a pessoa, antes de dormir, ela faz uma entrega daquilo para alguém que ela acha sagrado, ela dorme melhor. Então vamos Olha voltar, aí. cada um na sua religião, é dizer, Senhor, cuidei de tudo até aqui, agora o Senhor cuida enquanto eu durmo. É descansar em Deus, né? E os Uhum. Sem evangélicos trazem dúvida. isso de uma forma linda. Agora, não conseguiu resolver de forma natural, você precisa de ajuda. Você precisa ir de substâncias, né? Precisa buscar profissionais, né? Não tô prescrevendo para ninguém, mas eu Sim. também não posso deixar de dizer os nomes, né? Vai pesquisar sobre a melatonina, sobre a vitamina D, vai pesquisar sobre os óleos essenciais, que são indutores do sono na hora da inalação. E aí vou deixar uma dica maravilhosa, lavanda 4042, viu? Até para o Joaquim, 4 gotinhas no travesseiro, antes dele dormir, ele aconchega. A mamãe do Opa. Joaquim coloca na mão, respira, 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 se acalma, pinga no travesseiro, às vezes usa colar difusor. Nossa, é aquele Outro sono, é momento. outra vida, é outra vida, Uhum. ok? Então sono é importante. Você imagine que sem sono você não tem vida com qualidade acordada, Sim. E né? aí, a outra coisa que a gente precisa, então, eu estou trazendo algumas coisas que você já pôs no roteiro, mas eu tinha separado mesmo, coincidentemente, aqui, para a gente poder debater um pouquinho. TV e filme,
Tá, vou falar Matérias então. jornalísticas, conversas, o que eu estou consumindo de informação interfere na minha vida? Ok, eu só vou te pedir para. Eu sou péssima com o horário, eu quero Tá, nós ler um. estamos. Ah, tá. Nós estamos com 11 minutos. Tá, eu quero ler um poema antes da gente terminar. Acho que eu vou gastar uns 3 minutinhos, tá Não, acho que bom? você já pode ler, inclusive ele já responde essa pergunta, porque ele já traz Tá, um então assim, consumo consciente de forma rápida. de informação. Tá. Impacta sim. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vê, forma conexões neuronais, fortalecem outras conexões. O Sim. sistema límbico e o cérebro não conseguem perceber a diferença entre o mundo real e o mundo virtual. Portanto, da mesma forma que aquilo que você come com a sua boca, você introduz no seu cérebro como uma comida informacional. E aquilo vai Uhum. moldar o seu caráter e aquilo vai moldar a sua postura de sentir a vida. Eu já acompanhei pacientes em crises severas e a principal causa eram séries que estavam assistindo de terror. Olha só. Retirado a minissérie, colocado algo que valesse a pena, a pessoa melhorava em 21 dias. Nossa. Então, é mais sério do que a gente imagina. E nós estamos sorvendo um monte de porcarias como se fossem informações Uhum. nutritivas para a alma, e não só para a Uhum. alma, porque tem gente que acha que isso é discurso religioso. Eu estou falando de cérebro. O seu cérebro precisa de uma alimentação ativa. Isso quer dizer momentos em que as ondas conseguem ser alternadas, sono, vigília, meditação, momentos de relaxamento, mas o que você coloca como formas de conexão, de compreensão da vida e compreensão do que é ser humano. Ok? Como isso é grande. Gi, antes de você ler o poema, porque a gente já começa a encerrar, eu acho que eu vou te deixar fazer as suas considerações finais com ele. Eu queria agradecer profundamente a presença de todos que estiveram aqui conosco, que ficaram conosco até agora. Queria já de antemão agradecer aqueles que vão assistir daqui a pouquinho, quando a gente salvar aqui no feed, né? Vai ficar aqui no feed do IG de Cabeceira. Queria convidar quem veio aí pelo perfil da Gisele a seguir a gente no @IG de Cabeceira. E queria convidar quem está aqui pelo IG a seguir a Gisele, essa psicoterapeuta maravilhosa, que, como eu sempre digo, já disse para ela várias vezes e repito aqui, me acolheu no momento em que eu precisei muito, de braços, alma e coração Ah, abertos. foi uma E eu honra. só agradeço. Gi, Foi então, uma por honra. favor, você é sempre muito bem-vinda aqui, tá? Venha sempre. E agora, por favor, Gratidão. pode para suas considerações finais. No site www.giselemiranda.com.br tem uma palestra lá que eu gravei, você vai deixar o seu e-mail, quem o coração Sim, desejar, fala do sentido da vida, os sentidos da vida. Eu acho uma certo. palestra que pode ajudar para quem quiser. Eu estou à Ótimo. disposição, tá? O que a memória ama fica eterna é de Adélia Prado. Por que eu quero ler esse poema para vocês? Porque eu quero que você que está me ouvindo reflita o seguinte: o que a minha memória vai guardar depois que a pandemia passar, ok? Quando eu era pequena, não entendia o choro solto da minha mãe ao assistir um filme, ouvir uma música ou ler um livro. O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas, tocada por pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia é só uma melodia. Ignoram o quanto a infância é impregnada de eternidade. Diante do tempo, envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente parte. Porém, para a memória, ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão perto, nossos pais ainda vivem. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos, estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí, quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira.
Um dia você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer, ninguém nota, mas aquela música já fez parte de você. Foi o fundo musical de um amor ou a trilha sonora de uma fossa. E mesmo que tenham se passado anos, sua memória afetiva não obedece a calendários, não caminha com as estações, alguma parte de você volta no tempo e lembra daquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros têm a capacidade de se eternizar dentro da gente. É comum ver amigos da juventude se reencontrando depois de anos, já adultos ou até idosos, e voltando a se comportar como adolescentes bobos e imaturos. Encontros de turma são especiais por isso. Resgatam as pessoas que fomos, garotos cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de atitudes infantis e debilóides, como éramos há 20 ou 30 anos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos, mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. A memória não permite que sejamos adultos perto de nossos pais, nem eles percebem que crescemos. Seremos sempre as crianças, não importa se já temos 30, 40 ou 50 anos. Para eles, a lembrança da casa cheia, das brigas entre irmãos, das histórias contadas ao cair da noite, ainda são muito recentes, pois a memória amou e aquilo eternizou. Por isso é tão difícil despedir-se de um amor ou alguém especial que por algum motivo deixou de fazer parte de nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas não é simples assim. Ele acalma os sentidos, apara as arestas, coloca um band-aid na dor. Mas aquilo que amamos tem vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos. E aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial. Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges, ex-amores, amigos e irmãos. E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Nossa, muito lindo. Não é? Muito lindo, muito apropriado para o momento, para a nossa live. Eu avisei que a Gisele era sensacional. E que ela traria escolhas sensacionais para a gente. Deixa eu explicar só uma coisinha. Por favor. Tudo que eu sou, eu devo às pessoas na minha vida. E eu tenho consciência de que eu escrevo a minha obra, porque tem algo muito maior para nós. Muito. E todos nós, Mariana, temos um lugar único nessa existência. E nós contagiamos os outros pelo que somos, pelo que fazemos. Então, cada um que me escutar, é só parar e sentir o coração assim, qual é o meu lugar nesse mundo? Estou a serviço de quem? Estou a serviço de quê? É o mais simples. Nós rebuscamos, complexamos, temos uma necessidade enorme da gente se maquiar e a gente só precisa ser. Um dia nós apenas seremos e não necessitaremos de nenhuma máscara mais. Fantástico, Gisele. Muito obrigada. Minha Amém. Gratidão profunda, minha e das minhas companheiras aqui do IG de Cabeceira. A todos que estiveram conosco, muito obrigada. E a gente vai marcar outra live. A gente vai marcar mais conversas por aqui. Você vai nos dar esse prazer. Gratidão. Muito obrigada. Amo todo mundo, não li nomezinho, vocês me perdoem. Eu sou daquelas que foca no conteúdo, porque eu tenho uma necessidade de compartilhar. Então, eu vou ler todo mundo depois e vou mandar beijo de amor para todo mundo. Mandaram muitos beijos mesmo. Muito obrigada a todos. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui também. Um beijo, ótima sexta-feira e que a gente se encontre em breve para mais conversas. Um beijo, Gi. Obrigada. Beijo. Em paz, gratidão. Gratidão.